Nessa aula vamos falar sobre a arquitetura Transformer e dois modelos que derivam diretamente dessa, que são o BERT e o GPT. Na arquitetura Transformer nós vamos ter um mecanismo de atenção como um dos principais componentes para resolver um problema que é o de tradução de texto entre dois idiomas. Então é uma rede que tem dois componentes, uma entrada e uma saída, ambas sequenciais. Lembrando que o mecanismo de atenção não foi inventado pelos autores da rede Transformer, e sim utilizado de trabalhos anteriores. E o que eles fizeram foi adaptar muito bem esse conceito a um cenário que não envolvia redes do tipo recorrente. E também conseguiram aplicar isso com outros mecanismos que, em conjunto, fizeram uma rede bastante importante e que virou o estado da arte na área de tradução de texto. Quando a gente compara as redes do tipo Transformer com as redes recorrentes, se nota que as redes recorrentes elas têm dificuldades em funcionar com dependências longas. Isso porque, no seu processo de uso de uma memória para armazenar as características, né, ou as ativações de uma iteração, de uma sequência de valores, é muito difícil manter com sequências longas nessa memória aquilo que a gente realmente gostaria de manter. E é uma memória limitada, né? A gente tem, por exemplo, o conceito do sumário H na rede RNN, e nós temos também o conceito da memória de célula, no caso da LSTM. Porém, conforme esses valores eles vão sendo alterados ao longo do tempo, a memória de um valor que estava lá atrás, quando eu chego aqui em um certo ponto, é muito difícil relacionar algo que eu observei aqui com algo que ocorreu lá para trás. Um outro problema é que ela dificulta a computação paralela, já que eu preciso processar cada um dos pontos ou observações ao longo da sequência de maneira sequencial, né, sem pular ou sem paralelizar. E finalmente, um outro problema que elas têm é a explosão ou desaparecimento do gradiente, que também afeta esse tipo de rede. Então daí surgem as redes do tipo Transformer, que não possuem recorrência, ou seja, eles não vão ter um mecanismo que guarda uma memória que afeta as próximas iterações. Ela vai apenas existir, nessa rede vai apenas existir um mecanismo de atenção, que nós já vimos na aula anterior. Isso faz com que eu tenha uma facilidade maior de capturar dependências longas entre dados, e especialmente em texto. E ele foi construído e projetado para ser sequence to sequence. O artigo que é bastante famoso chama Attention is All You Need, do Vaswani, publicado na Neurips em 2017. E como eu comentei, apesar do nome ser Attention is All You Need, não foram eles que inventaram a atenção. Essa é a cara da arquitetura Transformer. Aqui nós temos vários componentes aqui interessantes, muitos deles a gente já conhece. Então vou destacar aqui as probabilidades softmax, que nós já sabemos, as camadas do tipo linear, que basicamente são camadas densas, seguidas de uma combinação linear. As camadas feed-forward também são camadas densas, nesse caso. E as camadas de adicionar e normalizar, que são as camadas que a gente conhece como skip connections, assim como existem nas redes residuais. Então eu tenho uma ativação aqui que entra nessa camada, porém essa ativação também é copiada para frente dessa camada, adicionada e normalizada, utilizando, né, algum tipo de normalização por camada. Além disso, né, então a gente tem os componentes softmax, já conhecemos, linear, de feed forward, adição e normalização. O que fica faltando aqui, né? Quais são os componentes que nós ainda não vimos dessa rede que vai merecer a nossa atenção? O primeiro deles é logo na entrada. Nós temos duas entradas para essa rede. Ela é uma rede do tipo sequence to sequence, então eu vou ter uma entrada que, pensando na tarefa de tradução, eu tenho o idioma de origem, né? Então é o idioma do qual eu quero fazer a tradução. Então, por exemplo, eu posso ter aqui inglês. Então eu vou ter um conjunto de palavras em inglês. E nas saídas eu vou ter
um outro idioma, pode ser o português, por exemplo. Então eu vou ter as saídas. E elas estão direcionadas, ou melhor dizendo, deslocadas para a direita, de forma que eu vou ter a primeira entrada daqui correspondente à segunda entrada dessa. Já que eu tenho um delay, eu preciso dar no mínimo uma entrada para poder ter uma saída. Depois nós vamos ver com mais calma isso. Bom, essas entradas, elas basicamente são no formato do que a gente chama de tokens. Esses tokens, eles vão ser representações numéricas dos textos de entrada. Geralmente, a gente pode dividir isso em palavras ou partes de palavras também. Então, esses tokens, eles entram como dentro da camada de inicial da rede, e logo a gente vai ter uma camada de embedding aqui, que vai realizar o processamento encontrar, o embedding desses tokens. Assim como nós vimos anteriormente no caso dos word embeddings, que aprendem um embedding próprio. E na sequência, para a gente poder agregar a esse embedding token por token, é adicionado um encoding posicional. Isso é bem importante, né? Porque como aqui nós não temos recorrência, não tem como a gente saber, sem o positional encoding, a gente não é capaz de saber qual é a ordem dos elementos que aparecem na entrada. Então, se eu, por exemplo, tenho uma frase como striker scored a goal, eu vou então ter aqui alguns tokens, né? Então simplificando aqui, eu posso usar um por palavra, então eu vou ter 4 palavras, 4 tokens. Esses tokens são transformados em embeddings, que eles podem estar pré-treinados já, inclusive, é uma matriz de embedding. E a esses embeddings nós adicionamos um positional encoding. O que esse positional encoding vai fazer? Então, para cada palavra na sequência, então vamos supor que eu tenho aqui token, estou inventando, tá, números aqui como sendo tokens para essas palavras, cada uma delas. Eu vou ter, então, um embedding de cada uma delas. E esse embedding pode ser aprendido, tá? E aí, em cima desse embedding, eu vou fazer uma soma de um valor que indique em que ordem elas aparecem. O caso mais simples seria somar simplesmente um número constante. Então, eu posso simplesmente pegar esse embedding aqui, somar 1, pegar esse embedding aqui, somar 2, pegar esse embedding, somar 3 e pegar esse embedding, somar 4. O que isso vai nos permitir? Vai permitir que lá no espaço vetorial, nós vamos ter aqui vetores, né, que tem a ver com, por exemplo, né, o striker. Eu vou ter aqui um scored. Aí eu vou ter um A e aqui eu tenho goal, por exemplo. Então suponha que eu tenho esses vetores de embeddings aqui, eu estou desenhando em 2D. Tá? Qual a ideia? Né? Quando eu somar valores aqui nesses vetores, a ideia é que a gente posicione eles de uma forma relativa, adapte eles, para que eu consiga mostrar nesses vetores qual é a posição deles, a posição relativa entre eles. Então ele modifica esse vetor, somando mesmo valores, né? Que eu vou ter um valor aqui, nesse caso, em 2 dimensões para cada um deles. Então, suponha que eu some um valor fixo nessas 2 direções. Então, nesse caso, o striker vai ter o menor valor somado. Então, o scored vai ter o segundo menor valor. Depois o A e depois o goal. Isso faz com que a gente vá provavelmente ter uma posição relativa, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o score. Eu vou aumentar ainda mais, né, o striker só um pouquinho. Eu vou aumentar ainda mais, né, o A. Eu vou aumentar ainda mais o goal. Então, pela posição aqui relativa desse espaço, o positional encoding me dá uma informação sobre em que posição elas aparecem. Bom, aqui eu não sei se eu fiz meio... Não fiz em escala tão boa, tá? Aqui não é uma multiplicação, é uma soma simples. Tá? Então ele vai ficar
nessa mesma direção. Ou então o position encoding ele serve para essa tarefa, para que eu possa substituir a recorrência, né? Já que na recorrência eu processo os dados um por um, né? Então eu entraria com a primeira palavra, com a segunda palavra, o token, terceiro e quarto. E aqui não, eu vou entrar com os 4 ao mesmo tempo, ou até muito mais do que isso, na verdade. E o position encoding ele vai fazer essa tarefa de posicionar eles no espaço de características, de forma que essa entrada seja uma pista para a rede neural aprender. O segundo elemento importante dentro da arquitetura é a camada Multi-Head Attention. Essa camada também a gente não viu ainda, e basicamente ela tem uma série de cabeças de uma camada de atenção. A camada de atenção, sim, nós vimos. Então vocês podem notar aqui que eu tenho várias setas para essa Multi-Head Attention, o que significa que eu tenho aqui internamente distintas camadas, distintas cabeças de camadas que podem aprender relações entre palavras. Essas relações, depois elas são combinadas, adicionadas da sua entrada, no esquema residual, e passadas de novo para uma camada tipo densa, que vai permitir a sua combinação ainda aprendida agora, né? Aprendida no ponto de vista de pesos da rede neural. Bom, então, só relembrando, né, a gente tem um cenário em que no caso de uma RNN ou de uma LSTM, etc., o que a gente tinha era quando a gente processa as palavras na sequência, né, então eu tenho aqui striker, scored, perdão, vou tentar aqui voltar, scored eagle. Então essa é a minha entrada e a saída esperada seria, sei lá, o atacante fez um gol. Então a gente tem essa sequência. É óbvio que está deslocado, né? Então eu não fiz tá me faltando um aqui. Na verdade eu teria um segundo, terceiro estado e aqui eu tenho um start. Então tem um token aqui de start e aí esse start ele entra e ele vai ser comparado, né? A gente já viu isso na aula anterior. Eu vou ter um processo de comparação por meio de um produto interno entre os embeddings de cada uma dessas palavras e o embedding do start, que é um token de início. E nesse processo, né, a gente vai fazer por cima um softmax. Esse softmax ele vai me dar um score para ponderar quanto eu devo, qual é a contribuição de cada uma dessas palavras para produzir atacante. Então, para que eu possa produzir atacante, quanto que eu vou dar de importância para cada uma dessas palavras? E isso é um processo que vai ser aprendido, né? Então ele vai entender esse processo. Por quê? Porque durante o treinamento eu sei que eu tenho atacante. Então eu vou treinar de maneira que, dado um start, striker scored a goal, que ele produza atacante. Eu vou incentivar que a rede faça isso. Então na sequência aqui, a gente vai ter esse atacante, né? O start e o atacante, né? O H, né? Que é o nosso estado dentro da rede neural, pensando ainda numa LSTM, ele é copiado aqui, né? Copiado para cá, o sumário. Então agora na próxima etapa, né? Para gerar a próxima saída aqui, que é o fez, né, a gente vai ter uma série de combinações. Né? Por quê? Aqui eu teria a saída dessa camada entrando aqui. Então eu vou ter o atacante, que é influenciado pelo start, passa, e aí eu comparo com o striker, score e goal. Faço as ponderações de novo, verifico qual palavra é mais importante, e isso vai ser usado para produzir o próximo, nesse caso aqui o próximo que seria fez, e assim por diante. Então, a gente vai ter uma distribuição da atenção com relação a cada um dos estados atuais. A gente pode ver, aí relembrando o que nós já vimos na aula, a gente pode ver esse processo como sendo o produto interno entre um item de consulta, que é uma query, que nesse caso aqui, pensando ainda em RNN, seria o estado atual, o H. É o estado que eu tenho no momento. Pode ser do start atacante, depois start atacante fez e assim por diante.
Os itens de referência são as chaves, que vão ser striker, scored e goal. Cada uma das chaves. E aí eu vou verificar quão relacionados eles estão. E o valor vai ser, nesse caso eu tenho query key e value. Eu tenho os três componentes, que depois nós vamos ver no próximo slide melhor. Esse value vai ser multiplicado pelo resultado dessa tensão. No nosso caso, o V é igual ao K. Então, o Key e o value são a mesma coisa. Isso para o cenário ainda de RNNs. No cenário de Transformer Network, a gente tem essa mesma ideia, que eu quero recuperar um valor VI, melhor dizendo, ponderar um valor VI para uma consulta Q baseada numa chave K. Então, dado que eu tenho uma certa saída, uma certa entrada do lado do decoder, eu vou pegar e verificar quão similar ela é com a entrada e eu vou produzir um embedding contextual do valor. Então, essa é a ideia da camada de atenção. Então, a attention do Q, K e V, aqui nesse caso em inglês, o query key value, vai ser a soma das similaridades entre todos os pares de chave, consulta e chave, vezes o valor. Então, é a similaridade entre uma consulta e todas as chaves ponderadas pelos valores. Eu vou somar ao longo de todas as chaves, produzindo uma distribuição de pesos relacionando a consulta e todos os valores. Parece complicado, mas não é. Vou mostrar aqui. Então, no mecanismo de atenção, nós vamos ter esse seguinte cenário. Nós vamos pegar aqui as consultas, comparar com as chaves. É isso pensando aqui que são embeddings, tá, pessoal? A gente está comparando embeddings, fazendo um produto interno entre eles. Então, nós vamos ter pontos aqui, o que eu devo chamar a atenção, qual vai ser o score, digamos, para cada um desses pontos. Na sequência, eu vou ter, com esse resultado, um softmax que vai me dar as ponderações, que é o A, a atenção aqui. E aí, as dimensões dos valores V1, V2, V3 são multiplicados pelas atenções que eu encontrei e gerando então a saída da camada de atenção. Então esse aqui é um módulo attention, que recebe então esses três valores e gera a saída. A gente pode abstrair dessa forma. Quando a gente tem um cenário de self-attention, o self-attention vai ter como entrada em todos os valores aqui iguais. Então eu tenho, ao invés de ser o cenário como a gente viu na RNN, que isso é tudo diferente, não, aqui vai ser tudo igual. Eu estou pegando então tokens, nesse caso pensando em palavras, estou pegando tokens de palavras. Então eu tenho aqui, sei lá, atacante, fez o gol. Então aqui estou fazendo em português, Da outra vez eu fiz em inglês, mas é para ter uma ideia. Então eu vou olhar como é que eu comparo atacante fez o gol com o atacante fez o gol, ou seja, como essas palavras estão relacionadas entre si. E aí, depender do contexto delas, eu vou multiplicar pelas próprias palavras atacante fez o gol. O que isso permite? Isso permite que eu tenha embeddings diferentes para palavras em contextos diferentes. Por quê? Se eu tiver, então aqui voltando no inglês mesmo, Striker, scored, goal. E eu tenho a mesma coisa aqui, striker, scored, goal. E aqui também, striker, scored, goal. Nesse caso, então o scored, seria que ele marcou um gol, basicamente. Então ele vai estar aqui num certo contexto. Striker também, vai estar aqui num certo contexto de gol. Então eu vou ter uma comparação entre todos os elementos que vai ser usado para ponderar depois cada um deles. Ou seja, eu vou olhar para o quanto essas palavras, num certo contexto, elas são importantes uma para outra. Então, por exemplo, striker com relação a goal dá um contexto esportivo.
E aí eu vou multiplicar isso também pelos próprios embeddings das palavras. Então, o fato de eu ter esse mecanismo de atenção permite que palavras iguais em contextos diferentes gerem embeddings na saída diferentes. Então, esse O1 aqui, que seria referente ao striker scored a goal, ele não vai ser igual, esse striker aqui não vai ser o mesmo de um striker em um outro contexto, ou um goal em um outro contexto. Então, eu posso ter, por exemplo, um goal que seria um objetivo empresarial, sei lá. Então, the manager reached a goal. O gerente alcançou um objetivo. Então, aí, nesse caso, o goal não vai ter o mesmo embedding. E aí dá para entender porque que isso é diferente dos word embeddings fixos que nós vimos anteriormente. Porque esse mecanismo de autoatenção ele é capaz de aprender embeddings que são personalizados para aquela tarefa. Então, qual é a ideia? Né? Para texto, eu vou começar com um word embedding fixo. Esse word embedding vai ser somado com um embedding posicional, gerando E. E aí, eu vou ter no final um embedding contextual com base na saída da atenção. Então, essa é a grande, digamos, o núcleo principal do Transformer é esse. Eu começo de um embedding fixo, eu vou deslocar esse embedding para definir posições e depois eu vou contextualizar cada um dos embeddings com relação às palavras que ele acompanha. Então essa é a ideia, né? Pegando aqui um jeito visual de entender. Tem o atacante fez o gol, cada uma dessas palavras tem um token fixo. Eu vou ter o embedding também, eu tenho as posições delas, isso vai me gerar os embeddings. Então, um embedding já considerando aqui que eu estou somando, né, as posições. E aí eu vou então comparar essas palavras uma contra a outra. Né? Então dá para ver aqui que a entrada da rede neural, né, e aí eu estou falando aqui do encoder do transformer. Esse aqui então é o idioma origem, né? Então eu estou no português. Então nesse caso significa que o decoder vai ter o inglês, né, que seria para onde eu quero traduzir. Então nesse caso aqui que eu estou dando o exemplo, seria a tradução do português para o inglês. Então eu tenho como entrada atacante fez o gol. E notem que como essa é a entrada, num processo de tradução eu tenho acesso a toda a frase que eu quero traduzir. Eu ainda não tenho acesso à frase para a qual eu quero traduzir, mas a frase que eu quero traduzir, sim. Então, quando a gente vai fazer um processo de tradução de uma língua, a gente lê a frase inteira e depois traduz. Né? A gente tem acesso a tudo. E é por isso que eu posso pegar a palavra atacante e comparar com a palavra gol. Então, comparar essa comparação. Então, a palavra atacante pode influenciar na palavra gol. Assim como gol pode influenciar na palavra atacante. Eu posso usar essa informação no encoder do transformer. Por isso que a gente tem um cenário aqui de comparação bidirecional. Ou seja, na entrada, eu consigo que uma palavra lá na frente afete a primeira e a primeira afete a última. Isso faz com que eu consiga carregar bem dependências longas. Claro, aqui no exemplo tem 3 palavras, mas em geral esses sistemas, essas redes, eles aceitam muitos tokens, né? Centenas de tokens. Então com isso eu consigo capturar dependências bem longas. Bom, nós vamos ter um sistema, né, de decoder depois, já que eu tenho aqui o início, né, atacante fez o gol. Esse é o começo da minha entrada. E aí logo depois eu vou ter esses valores, que são os embeds contextuais, eles vão entrar no decoder. Então eu vou ter valores aqui entrando no decoder. Eu quero uma saída, e eu estou deixando essa saída aqui com letras, né, W, X, Y. Como é que funciona o decoder, então? Ele recebe os embeddings contextuais de cada uma das palavras de entrada, e aí nós vamos ter o seguinte cenário. Aqui eu estou ampliando aqui para deixar o exemplo um pouquinho mais real. Então vamos lá. Nós temos o seguinte cenário. Eu tenho os tokens de entrada, que é a língua origem, e eu tenho os tokens de saída, que são o target, que é a língua para onde eu quero traduzir. Então o atacante fez o gol, vai virar striker scored a goal.
Notem que eu posso ter mais palavras na saída do que na entrada e vice-versa. E notem também que a saída ela começa com start, porque no início eu não sei qual é a palavra, eu tenho que estar deslocado. É por isso que ela né, tem um comentário, né, que o target é deslocado. Outro ponto importante, como a entrada tem menos palavras do que a saída, eu tenho que fazer um processo de padding aqui, que basicamente é preencher com zeros, tá? Para poder completar todos os valores. Eu poderia também, no caso do target, fazer algum tipo de processo para finalizar. Em geral, eu tenho também, aqui eu estou suprimindo, tá? Eu tenho um token de fim, para dizer que acabou o que eu queria fazer. Tá? Mas basicamente essa é a ideia. Tá? E aqui também. Eu vou ter um token de fim e depois eu tenho padding. Mas aqui para simplificar o exemplo, eu deixei sem esses outros tokens. Tá? O objetivo aqui é entender outras partes mais que eu acho que são mais difíceis de entender e relevantes. Bom, então temos esse cenário. Eu vou ter aqui, se eu tenho 5 valores de entrada, 5 valores de saída, eu tenho então 5 embeddings contextuais de cada palavra. Suponha que eu comece esse processo. Bom, aí eu tenho um decoder que a gente chama de masked. Eu vou explicar o porquê. Porque quando eu começo a tradução, o encoder tem acesso a todas as palavras, né, a toda a sequência. Porém, o decoder ele não pode ter acesso a tudo. Ele só vai ter acesso a primeiro token. Eu vou mascarar todos os outros. Então, para eu obter a primeira saída, na primeira posição, o que eu vou fazer é mascarar todas as posições, exceto o primeiro token. E vou dizer o seguinte, bom, te dou um start e o target é striker. Esse aqui é o target. É o que eu quero predizer. Então a rede vai aprender que, dado o atacante fez gol, pad, e dado um token de entrada, que é um start, ou seja, a primeira palavra que ele tem que predizer, ele tem que predizer striker. Ele vai ser treinado para predizer essa palavra, e mais nada, certo? Então é uma rede do tipo sequence to sequence, a gente tem uma sequência de entrada, essa vai ser a sequência de saída. Bom, na sequência, o que a gente vai fazer, né? No próximo passo? Dá para a rede mais um contexto. Então, quando eu passo start e striker, e depois máscara, ou seja, não passo nada aqui, eu estou zerando esses valores basicamente, a rede vai ter que responder como saída striker scored. Então eu já tenho essa primeira aqui, essa primeira palavra, eu já sei a primeira. Então aqui isso aqui é fácil, né, de traduzir. Isso aqui basicamente para a rede ela, enfim, já entendeu que ela tem que dar essa resposta. Aqui ela poderia só copiar. Mas só com essa palavra ela tem que entender que a próxima é scored. E eu faço isso sucessivamente. O próximo token que eu tenho aqui, vou entrar com start, striker, scored, e ele tem que responder A. E na sequência, striker, scored A, ele tem que responder goal. E se eu der mais um token, goal, ele vai me dizer acabou. Ele vai gerar para mim o token end, ou seja, acabou a saída, foi suficiente, né? Eu não preciso de mais um token para poder gerar a tradução, essa é a tradução e o fim chegou nesse caso. Bom, então esse é o contexto geral, explicando dentro do Transformer como ele funciona. Então o nosso encoder é bidirecional, né? Eu consigo pegar a última palavra e influenciar na primeira e vice-versa. E o decoder não. O decoder eu tenho ele sim tem que obedecer uma sequência, de forma que quando eu estou numa determinada palavra, então vou voltar aqui algumas, chegar aqui. Então, para produzir a palavra go, eu tenho acesso a scored striker. Mas para produzir a palavra scored, eu só tenho acesso à palavra striker. Então, eu não tenho acesso às palavras do futuro. Muito bem. Então, aqui na visão do decoder, o que a gente tem? Eu tenho pegando agora, né, o invertendo. É que eu estou invertendo, tá? Então aqui a gente tem o encoder desse lado, né, ou a saída do encoder, né? O encoder, ele produz esses embeddings aqui. Então esses embeddings, eles entram em uma camada tension e densas,
E do lado do decoder, eu tenho a entrada mascarada, que vai ter também seus positional encoding, gerar também seus embeddings contextuais, mas notem a posição das setas aqui. Ó. Eu tenho que striker pode influenciar scored. Scored pode influenciar A, mas A pode influenciar esses valores mascarados aqui que estão todos, nesse caso vão estar todos zerados, né? Porque multiplicar zero por qualquer coisa vai dar zero. Porém, eu não tenho o contrário. Né? Essa palavra aqui, que eu nem sei qual é ainda, ela não pode influenciar no anterior. Então, eu tenho sempre as palavras influenciando na ordem que elas aparecem. E eu tenho que responder a palavra go, nesse caso, né? Dadas as palavras anteriores. Muito bem, aí especificamente no transformer, o que a gente tem na camada de atenção, eu tenho esse formato aqui. Ó. Eu tenho a atenção sendo query key e value, que é um softmax de Q transposto K, que basicamente é o produto interno de todos os tokens de entrada com todos os tokens de entrada. Esse cara aqui é basicamente as dimensões da chave, a quantidade de dimensões é um normalizador, tá? Então isso aqui é menos importante, é só para normalizar, é só para fazer uma normalização. Não é para vocês, não é para ser um bicho de 7 cabeças. Eu aplico um softmax para transformar tudo isso em probabilidades e multiplico por V. Quem é V? É a própria entrada também. No mask de attention, nós temos um decoder. Então, no decoder, eu não posso ter uma atenção normal, eu tenho que ter uma atenção mascarada, em que eu somo um M, e esse M aqui é uma matriz com menos infinito nas posições de palavras futuras. Poderia ser zero também, tá? Mas é a forma como foi implementado aqui. É uma soma com menos infinito. Poderia pegar isso aqui e multiplicar por um M que as posições de palavras futuras são zero. Tá? Mas para os fins dessa implementação, foi assim que foi feito. Então tem uma diferença entre a camada de atenção e a camada de atenção mascarada, porque eu não posso ver, eu tenho que zerar as atenções futuras. E agora vamos tentar encaixar tudo. Eu tinha como entrada os word embeddings, a gente já sabe isso. Somo com os positional encodings, gerando um embedding posicional. E agora como que eu crio o embedding contextual? Eu vou ter Q, K e V, que basicamente são os Zs multiplicados por uma matriz de pesos. Então, o que é interessante agora é que eu vou fazer uma combinação linear da entrada, que vai me gerar um Q. Outra combinação linear da entrada, que vai me gerar o K. E outra combinação linear da mesma entrada, que vai me gerar o V. Nessa ideia, eu posso aprender coisas ligeiramente diferentes. Então, note que eu até falei que eu tinha, né, o cenário de self-attention, que eu tenho, no fim, query key e value são representam a mesma entrada, porém elas são ponderadas por pesos distintos, tá? Então é aqui que rola o aprendizado. Com base nisso, eu vou ter as camadas de atenção, as cabeças de atenção, que a gente já viu, né, que vai pegar esses Q, K e V e montar aqui no esquema softmax. E eu vou ter então as cabeças de atenção que vão me dar os pesos, né, ou melhor dizendo, os embeds contextuais distintos. E eu posso fazer isso para vários, né? Aqui no esquema eu mostrei como se fosse só um, mas não, eu posso ter diversos embeddings contextuais para cada entrada, que são as H camadas de atenção paralelas. Assim como a gente tem vários neurônios em uma rede densa, ou vários filtros de uma camada convolucional, várias LSTMs numa camada LSTM, é que eu posso ter várias camadas de atenção, cada uma tem a sua saída própria. E a saída, no final, vai ser a concatenação de todas as camadas, depois feito uma combinação linear sobre elas. Então, reparem, isso aqui, né, é como se fosse uma camada densa, camada densa, camada densa, camada densa também. A diferença é que eu vou pegar essas saídas das camadas densas e plugar num esquema de atenção. E aí a gente tem, então, o nossa arquitetura transformer completa, que agora a gente tem uma boa ideia do que está acontecendo aqui, né? Então eu entro com a idioma de entrada,
tem o seu embed, gera o positional encoding, passa para a camada de atenção, para verificar, para as diversas camadas de atenção, para verificar a importância relativa entre todas as palavras da entrada. Tem um processo aqui de normalização e esse feed forward vai fazer a camada densa para combinar tudo. Esses embeddings aqui do encoder, eles vão ser combinados com o do decoder, porque eu tenho o idioma alvo para onde eu quero traduzir. Então eles vão entrar, aqui ele é mascarado, ou seja, eu só considero as palavras até uma certa posição, adiciono e normalizo normalmente, e aí eu entro na próxima camada de atenção, ó, eu tenho uma combinação dos embeddings do encoder com o decoder, com o decoder. Eu tenho uma combinação entre eles. Aqui eu vou combinar numa outra camada de atenção, em que eu vou ter o query e o queue, o query e o key vindo do encoder e o value vindo do decoder. Então aí eu tenho essa camada, vai fazer esse papel. Vou adicionar e normalizar, seguir, passar por uma feed forward, e aí até chegar aqui no softmax, que vai me dar a probabilidade da próxima palavra.